gente, brincando. Politicando.com, café com política. Hoje estamos com ele, essa figura maravilhosa, deslumbrante, ele que é Chiquinho dos Carneiros. Olá, tudo bem? Como é que você tá, Max Delícia? Tudo ótimo? Melhor ainda perto de você, né? Você sabe, né, Chiquinho? Ô Chiquinho, eu gostaria que você olhasse para a letra da verdade. Sim. E 1 minuto dissesse quem é esse homem maravilhoso e poderoso Chiquinho do Carneiro. Chiquinho dos Carneiros, 43 anos de idade, morador do Planalto Ayrton Senna, empreendedor há muito tempo aqui no bairro, pai de 3 filhos, casado. O nome da esposa é Lúcia Lira, o nome do meu filho primeiro, Pedro Baltazar, minha segunda filha, Júlia, e minha terceira filha, Isadora. E Chiquinho dos Carneiros, uma pessoa, como é que eu posso me classificar? Falar de mim é fácil, né? Eu mesmo, bom mesmo é quando os outros falam, os outros podem falar por mim. Mas eu vou falar, tem que falar, né? Claro, bebê. Não, o Chiquinho do Carneiro é um empresário bem sucedido na minha região, dou glória a Deus por isso. E hoje, né, um homem realizado no empreendedor. E agora a gente está migrando para a política, para realizar sonhos, para impactar vidas positivamente. Então o Chiquinho do Carneiro é um homem hoje, no ramo empreendedorismo realizado e que agora está aceitando um novo desafio para mudar vidas. Ô Chiquinho, me diga uma coisa, Chiquinho do Carneiro veio da onde? Qual a sua origem? Pronto, Chiquinho dos Carneiros tem uma origem, ele vem de uma origem muito pobre, né? Uma criança que perdeu seu pai aos 10 anos de idade. Na época, o financeiro não era favorável nem a mim, nem a minha família, né? A gente veio numa situação realmente muito difícil e a gente conseguiu superar isso com muito trabalho, com muito esforço, sem abrir mão dos meus valores nem dos meus princípios. E Chiquinho, e me diga uma coisa, Chiquinho do Carneiro, como é que surgiu esse nome, Chiquinho do Carneiro? Pronto, Chiquinho do Carneiro. Meu pai, desde muito cedo, né, ele já era empreendedor no segmento de carnes, né? Ele matava porcos e carneiro e ia vender nas regiões locais, né? O Planalto Ayrton Senna na época, que não era Planalto, era tipo uma aldeia com 5 casinhas ali, era tipo um interior. E o reduto nosso era o grande José Walter. E meu pai vendia carne numa carroça, né? Que não sei se a grande maioria hoje conhece, mas carroça era um meio de transporte, né? Onde o cavalo junto da carroça era esse meio de transporte. E meu pai vendia essas carnes lá no grande José Walter e desde cedo eu já acompanhava ele. Aos 10 anos tive a grande perda do meu pai, né? Que Deus o tenha no bom lugar, que é minha referência como ser humano, Pedro Baltazar da Costa, meu grande tutor. E se deu início, né, essa grande jornada. Ficou um aprendizado que até hoje, graças a Deus, a gente vem desenvolvendo e deu um crescimento, né, desde então, né. Tem alguns irmãos, são muitos, viu? São 22 irmãos no total. O papai não dormia, né? Papai tinha problema de insônia, né, Chiquinho? É que tanto minha mãe quanto meu pai tiveram 2 casamentos, né? Mas assim, graças a Deus, somos uma família bem unida, né? E é isso, Chiquinho dos Carneiros, já estou dando início mais ou menos o nosso perfil até aqui, até então. Eu só pelo perfil do papai a gente já sabe por que o Carneirinho, né? Então, aí se deu o nome, né, de Chiquinho dos Carneiros pelo fato de eu trabalhar com carneiro, né? Minha perícia é carneiro, começou tudo eu vendendo carneiro. Hoje a gente agrega outros produtos, outros animais e outro segmento, né? Hoje o Chiquinho dos Carneiros não vende só carne, tem outro segmento. Mas ficou o nome que mais impactou, Chiquinho do Carneiro, por isso Chiquinho dos Carneiros. Chiquinho dos Carneiros, né? Os carneiros. Carneiro é comigo mesmo. Quem quiser carneiro em toda Fortaleza, no estado do Ceará, fala comigo, viu? E bezerra? É com Chiquinho? Bezerra a gente não é criador ainda não, mas quem sabe lá na frente, né? Meu Deus do céu, esse Chiquinho. Chiquinho, me diz uma coisa, e o que é que levou a você a querer entrar na política? Pronto, o que levou o Chiquinho dos Carneiros a entrar na política, eu falei no início, né? Quando me apresentei, é para mudar a vida. Eu percebo que a política, ela consegue transformar a vida, quando se quer, faz, né? A política, vendo a necessidade do meu bairro hoje, né?
em todos os segmentos. É um bairro, Planalto Ayrton Senna, eu falo meu bairro, que é o bairro onde eu moro, mas isso vale para toda Fortaleza, né? Tem uma falta de infraestrutura, muita coisa a se melhorar na nossa capital, nos nossos bairros. E eu vendo essa situação, eu tomei a frente. O Planalto Ayrton Senna hoje tem 34 anos. A gente não tem nenhum representante legítimo para representar o Planalto Ayrton Senna na Câmara de Vereadores. E eu coloquei o meu nome à disposição para cuidar do Planalto, dos bairros vizinhos, de toda a região, de toda a Fortaleza. Que nem eu te falei, Chiquinho dos Carneiros, financeiramente hoje, meu sentimento é me sentir realizado. Não sei se eu tenho pouco ou muito, depende do olhar de cada um, mas para mim, o que eu tenho é o bastante como um empreendedor para viver minha vida. Ah, meu Deus. Qualquer coisa, se tiver sobrando alguma coisa, pode mandar para mim, eu mando o meu Pix. Então, quando eu me sinto nessa situação, eu me sinto um desejo de ajudar pessoas. Então, por isso que eu coloquei meu nome à disposição para ser vereador de Fortaleza, para cuidar desse povo, para cuidar de toda a região e fazer o meu melhor, que é o que eu gosto de gente, cuidar de gente. E isso foi um meio que eu achei, porque eu, como representante legítimo, eu consigo levar uma demanda ao que um cidadão comum não consegue, que era para conseguir levar sua demanda até a prefeitura e solicitar, mas muitas das vezes é levada, mas devido a não ter um representante legítimo no bairro, não consegue, demora muito. E eu acredito que com um vereador no bairro, isso consiga se resolver mais rápido. Esse é o meu sentimento, espero que eu esteja correto, né? Aceitei o desafio, coloquei meu nome à disposição e estou aqui para servir essa comunidade e toda a Fortaleza e os bairros adjacentes. Você falou coisas super importantes, Chiquinho, porque na verdade a função do poder do poder municipal poder atender as demandas da comunidade, dependendo se a pessoa é ou não é vereador. Sim, sim. Tá entendendo? Sim. Mas infelizmente termina sendo necessário ter uma representação legítima, né? Sim. No caso, um vereador, para poder fazer essa intervenção. Né? E eu acredito que você, como um morador, um empresário, uma pessoa que conhece a realidade dessa comunidade, como também de outras comunidades, né? Você vai poder fazer intervenções no sentido de poder termos políticas públicas mais eficientes, né? E ações. A gente buscar projeto para essas crianças aqui. O Planalto Ayrton Senna é um bairro tão desenvolvido no empreendedorismo aqui, bomba. Aqui tudo que se coloca se vende. Aqui só falta um banco, mas tudo que você imaginar dentro do Planalto Ayrton Senna tem. Temos um banco aqui no bairro vizinho, José Valdo. Então, o Planalto Ayrton Senna são dois bairros muito empreendedores. E eu venho colocando isso no meu segmento como empreendedor, pegando meu pouco de experiência. Pode ter certeza que eu vou agregar, eu vou fazer o possível para que esse empreendedorismo, tanto no José Valdo, Planalto Ayrton Senna, nas regiões locais, a gente consiga fortificar o empreendedorismo também, certo? E como você falou, e se a gente tem o desenvolvimento, né, da questão dos pequenos empresários, pequenos, e na verdade a gente vai ter um bairro com um crescimento cada vez maior, né? A gente vai poder estar também trabalhando a questão da violência, né? Porque todo mundo acha que a violência, o problema é só polícia. A gente vai estar dando oportunidade às pessoas poder desenvolver os seus potenciais econômicos. Com toda certeza. Eu acredito que a violência ela não é combatida só com polícia. Muitas vezes é necessária, mas com educação, quando a população tem uma formação, tem uma cultura diferente, uma cultura melhor, eles conseguem até errar menos, conseguem ser menos violentos. Muitas vezes a violência é provocada por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. A gente vê pessoas aí em guerra sem nenhum propósito, não sabe nem por que está brigando. Isso é falta de conhecimento. E quando você tem uma boa cultura, tem uma boa educação, tem uma boa formação como ser humano, quando você tem uma boa escola, uma boa educação, tudo isso melhora. A violência já começa a ser combatida daí. Quando você me fala do seu pai, me lembra também a minha história, e eu acho o seguinte, na verdade você hoje conseguiu o que você conseguiu dentro do princípio e dentro de uma base familiar. Sim. Se você não tivesse essa base familiar e essa referência, talvez você não fosse o Chiquinho do Carneiro. Com toda certeza, que nem eu falei lá do começo, perdi meu pai aos 10 anos de idade. Vou falar do segundo casamento do meu pai, que é minha mãe.
Dona Terezinha, ficamos em 8 filhos, né? Sem nenhum benefício, meu irmão mais velho, Beto, e os outros demais. E a gente se uniu e não tinha muita opção a não ser trabalhar e trabalhar. E você continuou trabalhando com a história dos carneiros? Sim, continuamos, né? Só foi se modernizando porque a gente foi se adaptando, né? Na proporção que você ia desenvolvendo um bom trabalho, a gente ia numa crescente. E até hoje, graças a Deus, é que nem eu lhe falo, se o que eu tenho hoje é muito ou pouco, depende da avaliação de cada um. Mas para mim, pessoal, é satisfatório, mas o mais prazeroso é saber que é suor do meu rosto, é muitas horas de trabalho. Quem me conhece sabe que é trabalhando. Chiquinho, eu fico até muito contente em ter recebido o seu convite, estar aqui ao seu lado, porque é importante a gente saber que existem pessoas como você com uma história maravilhosa, uma história que é exemplo, que deve ser, as pessoas têm de escutar Chiquinho do Carneiro, porque não é somente o empresário, mas sim um ser humano que conseguiu, através da diversidade, né, através da dificuldade, fazer uma grande resiliência na sua vida e se tornar Chiquinho do Carneiro. Sim. Porque você podia ser somente um Chiquinho por aí vagando nessa terra. Hoje no Planalto Ayrton Senna, em toda a região local, Grande José Walter, eu tenho um prazer de ir e vir de cabeça erguida, né, pela história que foi criada, pela história que foi caminhada, muito trabalho, muito esforço. Quem me conhece sabe. Aqui hoje não tem nada que abona meu nome como cidadão, como empreendedor. Então isso me honra, né? Eu nunca precisei abrir mão dos meus valores nem dos meus princípios. E eu acredito que na política, falando do meu lado pessoal, pode ter certeza, e no geral, que não vai ser diferente não. Porque a política para mim não é uma profissão, é uma vocação. Pode ter certeza disso. Isso que você falou, eu acho que é a coisa que a gente tem de pensar direito quando a gente vai votar. Porque, na verdade, a pessoa que é vocacionada, essa pessoa, ela tem algo a mais. Aquela pessoa que entra lá somente por entrar, não tem nada a oferecer, né? Mas Chiquinho do Carneiro, quando é contrariado, ele reclama, ele bate. Quando eu sou contrariado, primeiro eu penso, né, o que eu vou falar, eu tenho muito cuidado com a minha fala, porque eu não gosto de ser machucado, eu não gosto de machucar, né? Então, mas muitas vezes eu sou muito centrado, eu tenho muito cuidado com a minha fala para poder não magoar. Mas a gente tenta errar menos, né? Quando eu sou contrariado, se for uma fala construtiva, pode ter certeza que eu capto a mensagem, a gente muda o percurso. A regra minha é errar menos. Errar menos. E se for necessário, bate? Sim, se for necessário, bater. Se eu acreditar... Com força ou devagar? Depende. Depende de da quê? Intensidade num contexto geral. De qual contexto? Da situação que se encontra, né? Se for necessário, dependendo do contexto, eu tenho que entender. Dependendo, né, do contexto, Chiquinho bate. Se necessário, sim. Bate até devolver. Não, mas se for o caso, a gente pede com carinho também. Tem muita Olha forma aí, de se desenvolver. bate, mas bate com carinho, né? Isso que é importante, viu? Olha aí, ó. O Chiquinho bate, mas ele bate com carinho. E a sua esposa tá achando o que da campanha? A Lucinha interagiu bacana, ela hoje está bem política também, né? Ela sempre foi muito mãe, muito reservada, mas aderiu à campanha junto. Os meninos também, Pedro está bem interagindo na campanha, Julinha e Isadora mais nova, mas está ali pertinho de mim. Em alguns momentos, quando eu estou na caminhada, estão comigo, é muito bacana. É a família ali toda, a família toda junta. Tudo junto. A gente e outra coisa, muito. eu vou dizer uma coisa para você, bem para você. Com a fama do seu pai e com o seu sobrenome Carneiro, se fosse a sua mulher, estava do seu lado 24 horas. Não, mas eu sou bem tranquilo nesse quesito. Calmo? Sou calmo. Porque na verdade você me lembra um amigo meu que era um pagodeiro, tá entendendo? Porque na verdade você até tem cara de pagodeiro, Chiquinho. Mas não sou pagodeiro não. Mas se tiver que tocar um pagode, a gente toca. Se tiver que dançar, a gente dança. É que não eu te falei, dependendo da situação, a gente interage, a gente
Então, É bem Chiquinho moderno. é aquele ser humano mutante que é capaz de tudo. Se reinventa, né? O bom é isso, você tem que estar pronto para se reinventar para qualquer situação. Chiquinho, eu quero agradecer a você, né, o convite, porque na verdade, quando eu falei, eu vários dias estava atrás desse homem, correndo atrás desse carneiro e nada de pegar ele. Eu disse, Chiquinho, me diz uma coisa, tu vai ou não vai tomar café comigo? Ele disse, só se for agora. Eu disse, se for agora, eu vou chegar só amanhã na tua casa, porque daqui que eu peguei o grande circular e mandou o motorista dele me pegar. Meu Deus do céu, eu vim de Ilumblante, eu me senti tão importante, Chiquinho. Você é merecedora. Eu estar nesse lado desse homem, eu me sinto assim, encantado, maravilhoso. Até porque um homem desse, com uma história desse daqui, a gente tem de todo dia estar perto dele para poder dar sorte pra gente, né? Chiquinho, muitíssimo obrigado, tá certo? Por a oportunidade de estar ao teu lado. Gostaria que você olhasse para a lei da verdade e dissesse as palavras finais, né? O pessoal, na verdade, Chiquinho é candidato, né? Sim. Falasse o número dele, né? E pede voto, Chiquinho. Pronto. Queria aqui pedir à Grande Fortaleza que me desse essa oportunidade de representar na Câmara Municipal de Fortaleza. O meu número é 25456. Sou morador do Planalto Ayrton Senna, vizinho ao José Valdo. Pode ter certeza que Chiquinho dos Carneiros vai ser vereador de Fortaleza com a ajuda de vocês, com voto de confiança. Então, nesse momento, eu estou dispondo do meu nome a servir a todo cidadão fortalezense. Muito obrigado, um grande abraço. E se Deus quiser, depois do dia 16, Chiquinho dos Carneiros vai ser vereador de Fortaleza. E a gente então, politicando.com, aqui, com café com política no lado dessa fera, desse homem maravilhoso, Chiquinho dos Carneiros.